Boa tarde. Queria aqui agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra e uma alegria muito grande ter o professor José Vicente Santos Mendonça aqui na casa. O professor José Vicente é um amigo da casa, é um colega nosso da UERJ, é amigo de algumas pessoas, entre as quais eu estou entre elas. Eu vou apresentar brevemente aqui o currículo do professor José Vicente. Não vou me deter em pormenores porque é muito extenso, mas vou falar de alguns aspectos aqui que estão no látis dele. O professor José Vicente terminou a graduação em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2002. Em 2005, concluiu seu mestrado, não é isso? Concluiu seu mestrado. 2010, concluiu o seu doutorado também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 2013, teve um Masters of Laws na Universidade de Harvard, em Direito também, sempre atuando na área de Direito Público, numa relação com Direito Constitucional, Direito Administrativo e também Direito Econômico. A tese de doutorado do professor José Vicente se tornou um livro, que é esse livro aqui, Direito Constitucional Econômico, no qual ele discute os limites, né, os limites da intervenção do Estado na economia, né, desfazendo certos tabus, desfazendo certas ideias, certas ficções. É um livro extremamente interessante que, na sua primeira parte, tem uma base teórica muito sólida, em que o professor José Vicente discute com pragmatismo, mostrando um pouco sua origem, desfazendo um certo discurso ideológico presente na discussão sobre a intervenção do Estado na economia. Eu queria destacar também que o professor José Vicente é procurador do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto da UERJ, atuando na graduação e na pós-graduação. Eu fico muito feliz com a presença do professor José Vicente. Eu lamento um pouco que não tenhamos aqui um quórum tão que esteja à altura aqui do evento, mas também houve problemas de divulgação em função de algumas falhas no e-mail da casa. E eu queria passar a palavra para você, Zé Vicente, e reiterar meu agradecimento pela palestra que vai versar sobre a administração pública, né, do Estado do Rio de Janeiro na Constituição de 88. Só lembrando que há pouquíssimo tempo atrás, 5 de outubro, completou 30 anos da nossa Constituição de 88. Deus a tenha, né? Vamos torcer que ela continue aí por algum tempo. Então, passo a palavra aqui para o professor Zé Vicente, que tem até 30 minutos para proferir sua palestra, e depois nós abrimos aqui para o debate. Obrigado, Zé. Em primeiro lugar, é um prazer e uma honra estar aqui. Saúdo o professor Pedro Vilas Boas, meu amigo, enfim, colega aí de Gama Filho, de Veiga e também de UERJ. Saúdo o professor Christian Lynch, meu amigo também, colega de UERJ, colega de UVA, coautor de um artigo sobre História Constitucional e Constitucionalismo da Efetividade. Saúdo o professor Fabito. É uma honra, também saúdo os mestrandos e doutorandos aqui do IESP. É um prazer e uma honra estar aqui nesta casa, que é uma referência do pensamento social do Estado e do Brasil. Eu posso me considerar um simpatizante do IESP, né? Sou um S do IESP, assim. Eu estive aqui já em outras ocasiões, enfim, até dando opinião sobre questões administrativas, enfim. Certamente sou um colega de UERJ como vocês. Então, para mim é um prazer estar aqui, finalmente, como um palestrante, né? E não tanto quanto um advogado, como foi das últimas vezes. Vou falar sobre a administração pública do Estado na Constituição Federal de 88. Estamos aqui, de alguma forma, comemorando os 30 anos da Constituição de 88. Eu ressalto a raiz etimológica da palavra comemorar, que é lembrar em conjunto e não necessariamente festejar. E, de fato, então, eu vou propor que a gente lembre em conjunto 30 anos da administração do Estado do Rio, em sua relação, em sua interação com a Constituição da República de 88. Tanto essa minha apresentação, ela se divide em 3 ou 4 partes. Eu vou destacar 3 ou 4 aspectos positivos ou pontos altos da Constituição de 88 em relação
com a administração do Estado. Em seguida, eu vou destacar 4 aspectos negativos, na minha visão, ou seja, pontos em que a Constituição de 88 travou, dificultou a administração do Estado, gerou, então, consequências negativas. E, então, eu vou destacar alguns desafios, essa parte final da minha apresentação, trazidos pela Constituição de 88 para a interpretação que se fez na administração, ou seja, na máquina burocrática, nos tribunais da Constituição de 88 em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Então, aspectos positivos, aspectos negativos e alguns desafios, e então o encerramento. Eu sou um otimista. Eu acho que, a despeito de tudo que vivemos e ainda estamos vivendo, eu acho que a trajetória da Constituição e sua aplicação no Estado do Rio, apesar de tudo, ela indica alguns avanços consistentes e alguns desafios que são, em alguma medida, superáveis. Então, a minha fala, ela tem um tom otimista, afinal, mas até chegarmos a essa luz do fim do túnel, eu vou rememorar aspectos problemáticos e aspectos que não são tão bons assim. Então, de início, eu vou começar com os aspectos positivos, ou com pontos altos, da Constituição de 88 em sua aplicação para a máquina burocrática do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou destacar 3 pontos altos dessa Constituição de 88 para a administração estadual. Inclusão social, uma relativa estabilidade e uma progressiva institucionalização da máquina burocrática do Estado do Rio nos últimos 30 anos. Falar de início, então, sobre a inclusão social. A Constituição de 88, ela permitiu, seja por interpretações que administradores e juízes ou burocratas jurídicos fizeram dela, uma certa inclusão social, ela teve uma certa porosidade para uma certa democratização da administração, uma coisa que outras constituições talvez não tivessem permitido. Então você tem aqui no Estado do Rio de Janeiro, bem concretamente, a partir de uma lei de 2000, outra lei de 2001, isso tendo efeito a partir de 2003, a adoção de cotas sociais e raciais nos vestibulares das universidades do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um exemplo, o Estado do Rio de Janeiro pioneiro nessa área, foi a primeira lei de cotas de universidades estaduais. O precedente que chegou no Supremo foi da lei da UNB, mas a primeira lei do Estado a primeira lei foi a do Rio de Janeiro, a da UERJ, enfim, o ENF, o ENSO. Então, isso é bem significativo de uma inclusão, de uma democratização da formação de quadros para a administração do Estado. E depois tivemos, inclusive, lei de cotas para o serviço público propriamente dito. Eu não sei, vocês são professores de um programa de mestrado e doutorado exclusivamente. Eu sou professor também de graduação. Na Faculdade de Direito a gente tem graduação também. É muito diferente, eu dava aula como professor substituto, como professor contratado, em 2002, 2001, quando eu estava fazendo meu mestrado, então antes da lei de cotas. E eu digo para vocês que na Faculdade de Direito da UERJ é radicalmente diferente a experiência na graduação, antes e depois da lei de cotas. É outra coisa, assim. E é uma graduação com muito mais cara de Brasil, com muito mais diversidade do que antes. Antes você tinha a Faculdade de Direito da UERJ, ainda hoje é um espaço de uma certa elite jurídica. Você tinha aqueles alunos de colégios tradicionais do Rio de Janeiro, inclusive eu me incluo um deles, eu estou no São Bento. São Bento, Santo Inácio, Santo Agostinho, CAP UERJ, CAP FRJ, bons alunos do interior e vai ficando por aí. Todos tinham um background muito parecido, em termos raciais, em termos éticos, em termos de formação. Todos tinham divisões muito parecidas, salvo o pessoal do interior, que era um pouco mais diverso. Mas o pessoal da capital de São Bento, Santo Agostinho, Santo Inácio, mesmo os alunos, os egressos dos CAPs, seja CAP FRJ, seja CAP UERJ, era todo mundo de uma zona sul não tão rica assim, mas uma zona sul Copacabana, ou então uma classe média Tijuca, Meier, Botafogo, com alguns outliers da Baixada, enfim, alguns outliers também de Leblon. Essa era, digamos assim, a composição do extrato dos alunos de graduação em Direito. Hoje não é mais assim. Hoje, os alunos da Faculdade de Direito na graduação são radicalmente diversos, tem do Rio de Janeiro inteiro, do Estado inteiro. Ouso dizer que a gente não é mais diverso porque a UERJ não entrou no Enem, no SISU. As universidades federais têm
uma diversidade radical até em relação ao Brasil. Uma coisa que gera, inclusive, uma série de problemas do acolhimento desse aluno que vem do Acre. O garoto, outro dia, estava conversando com um aluno de graduação da UF, o garoto veio de uma cidade que era basicamente quase que uma tribo indígena e estava em Niterói. Então tem uma questão de acolhimento desse aluno. Isso é uma mudança que veio no Rio de Janeiro, que está no Rio de Janeiro até hoje, que depois acabou sendo adotado nas universidades federais. Isso é uma coisa, então, que é bem significativa da Constituição de 88 e teve um impacto também na burocracia do Estado. As cotas também são para o serviço público, posteriormente. Você teve também construções administrativas, interpretações a partir da Constituição de 88 na administração do Estado em prol ou em favor de uma inclusão socioafetiva, por exemplo. O Estado do Rio foi pioneiro no reconhecimento de direitos previdenciários a uniões homoafetivas. O Estado do Rio, antes de o Supremo afirmar isso e antes de qualquer lei, hoje temos lei, temos decisão do Supremo, mas antes de tudo isso, a partir de uma construção administrativa fundada na Constituição de 88, o Estado do Rio reconheceu direitos previdenciários para cônjuges sobreviventes de uniões homoafetivas, ou seja, o servidor morria, deixava sua pensão, sua aposentadoria para o cônjuge, mesmo numa união homoafetiva. Então o Estado é pioneiro nisso, isso foi construção a partir do texto da Constituição de 88. Então essa é uma característica sinalizada pela Constituição de 88 da administração do Estado. Ela permitiu a adoção de políticas mais inclusivas, seja na formação do seu corpo docente, seja na formação de sua burocracia, seja na construção de interpretações jurídico-administrativas que são um pouco mais inclusivas. Isso porque a Constituição de 88 tem textos, tem cláusulas abertas que permitem esse tipo de interpretação. Então isso é algo positivo. Uma segunda característica, um ponto alto da Constituição de 88 em sua aplicação no Estado do Rio, nós vivemos uma relativa estabilidade institucional no Estado do Rio de Janeiro. Relativa. Não tivemos golpes, nem impeachments no Estado do Rio de Janeiro, isso é muito incomum de existir em estados, mas enfim, não tivemos chefiada pela autoridade civil com algum grau de consistência e legitimidade, não tivemos nenhuma quartelada significativa, tivemos ameaças de greves, alguma coisa assim, nos últimos 30 anos, mas não tivemos nada próximo a um impeachment consolidado, ou a um movimento consolidado de impeachment, ou algum tipo de golpe, entre aspas, do militarismo estadual que ameaçasse a administração estadual. Isso, de alguma forma, é uma conquista, ou isso é algo que se pode identificar como positivo sob a égide da Constituição de 88. Ela teve uma certa resiliência, ela conseguiu permanecer e manter esse aspecto da administração controlado, enfim, ou sobrevivendo. Terceiro e último destaque que faço, um destaque positivo, a Constituição de 88 ela permitiu uma progressiva institucionalização da burocracia do Estado do Rio de Janeiro. Se você compara com o que existia antes, e se você vê o que aconteceu nos últimos 30 anos em termos de burocracia no Estado do Rio de Janeiro, você vê um sinal positivo. Destaco aqui alguns exemplos. Concurso para fiscal de renda. Os primeiros concursos para fiscal de renda aconteceram depois de mais de 20 anos, 20, 30 anos parados em 2007. Você teve, desde então, uma certa periodicidade na realização de concursos de fiscal de renda. Veja, antes você ficou 20 anos sem ter concurso para fiscal de renda, a partir da Constituição, a partir de meados dos anos 2000, você passou a ter concursos com uma certa regularidade, o que é algo positivo, oxigena a burocracia, até porque os próprios fiscais antigos eles não queriam concurso, isso porque, quem sabe, eles estavam querendo ali dividir uma renda ilícita, né? Enfim, isso é só uma suposição, evidentemente não estou afirmando nada. Mas é positivo que uma instituição queira se renovar e queira realizar concurso público, ainda mais uma instituição tão crítica como a de fiscais de renda. Então, outro exemplo, esse mais recente, mas também sob a égide da Constituição de 88, e também a partir de uma interpretação que um órgão da burocracia do Estado fez de dispositivos da Constituição de 88. O Ministério Público do Trabalho começou a ajuizar ações contra as universidades estaduais, contra o uso dos professores substitutos. E em 2014 e 2015 foi firmado um acordo pelo Estado, pelas universidades estaduais, com o Ministério Público do Trabalho, para uma progressiva substituição dos professores temporários e dos professores substitutos por professores efetivos.
Eu estou dando um exemplo que nos afeta diretamente. Então você teve em 2015 e 2016 uma série de concursos públicos, alguns tocados inclusive a toque de caixa, para substituir professores contratados, professores substitutos por professores efetivos. A UERJ teve assim uma enorme enxurrada de professores novos que vieram em função desse acordo, enfim, que suspendeu essa ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Isso é, de alguma forma, um incremento na institucionalidade. Você não vai ter aquele mestrando, aquele doutorando que dá uma aula ali, muitas vezes submetido a um certo controle do professor orientador, né? Dá uma aulinha aqui, dá um bico ali, você tem professores com estabilidade, professores efetivos que se propõem a ter uma carreira acadêmica propriamente dita. Isso veio porque uma instituição interpretou a Constituição de 88. Veja que, se não fosse a Constituição e essa interpretação que se fez da Constituição de 88, isso provavelmente não ocorreria. Demorou, aliás, muito tempo para isso ganhar certa atração. Eu me lembro que comecei a dar aula na minha graduação em Direito, eu diria que 50% a 60% dos professores de graduação, é claro que mestrado, doutorado é outro mundo, mas de graduação eram professores contratados, eram professores substitutos, eram mestrandos, doutorandos, eram advogados do escritório que faziam um bico ali dando uma aula. Isso não é mais a realidade. A grande parte dos professores são professores efetivos. É claro que existe ainda estágio docente disciplinar, enfim, o mestrando, doutorando dá uma aula ou outra, assume junto com o professor uma turma, mas aquela realidade, aquele estado de coisas inconstitucional, vou usar uma expressão do Supremo, aquele estado de coisas inconstitucional na qual boa parte da massa docente de graduação são professores temporários, não existe mais. Isso foi um ganho de institucionalidade que se construiu a partir de uma interpretação da Constituição de 88 por um certo órgão que foi o Ministério Público do Trabalho. Então, um outro exemplo, no estado do Rio, como nunca antes se teve, nos anos 80 isso não existia, só a partir de 88, final de 80, a partir dos anos 90, você criou um cargo de especialista de políticas públicas e de gestão governamental junto à Secretaria de Estado de Planejamento. Eles são os burocratas que formulam políticas públicas, são bons servidores, têm cursos, têm formação, eles estão agrupados junto à Secretaria de Planejamento, eles são distribuídos por toda a burocracia do Estado. Isso não existia na administração do Estado do Rio de Janeiro, isso foi construído a partir da Constituição de 88 e, enfim, espelhando um pouco o modelo da administração federal, construído ali no final dos anos 80. Teve um cargo de especialista de políticas públicas na União, no Ministério do Planejamento, e isso veio para o Estado também, a partir de 88. E hoje, esses são técnicos de muita qualidade que estão espalhados pelas secretarias do Estado, autarquias, fundações e estatais. Finalmente, uma última característica, e aqui eu vou falar também de um aspecto talvez negativo disso, foi o seguinte: o Estado do Rio foi um dos primeiros, com base num dispositivo da Constituição de 88, quem fez isso foi o governador Garotinho, a garantir autonomia financeira para o judiciário estadual. A Constituição de 88 tem dispositivos genéricos que permitem que se construa essa autonomia financeira. E então, de fato, houve uma lei que garantiu que você tem um fundo especial para o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça não precisa ficar pedindo dinheiro para o Estado, para o Poder Executivo. Hoje, boa parte dos estados e a União tem autonomia para os seus judiciários, mas o Estado do Rio foi pioneiro nisso, e isso foi uma construção a partir do texto da Constituição de 88. Eu me lembro dos procuradores mais antigos que diziam, nos anos 80 até 70, que os juízes iam lá na Procuradoria do Estado com pires na mão negociar salário, pedir aumento, etc. e tal. Você tinha um efetivo predomínio, uma dominação do Executivo em relação ao Judiciário, com problemas em relação a controle, né? Enfim, veja, depois eu vou fazer uma crítica da judicialização excessiva e coisa e tal, mas também você tem um juiz pedindo aumento e negociando com o Executivo, que é justamente alguém que será fiscalizado pelo Judiciário, gera um problema até de separação de poderes, de credibilidade desse controlador, né? Isso hoje não tem mais. O Judiciário tem autonomia financeira. Mas a gente vai discutir em que medida também isso gera problemas de uma burocracia desgovernada, autonomia excessiva e coisa e tal. Mas, enfim, destacando, isso é algo positivo. Em princípio, isso é algo positivo. Agora, aspectos negativos da Constituição de 88. E agora, então, vou falar de 4 aspectos negativos da Constituição de 88 em relação à administração do Estado. Em
Primeiro, um ponto polêmico, mas eu sublinho ele aqui. Parece que há uma... Isso não é só com a Constituição do Estado, isso é com todas as em relação a todas as administrações. Talvez seja possível afirmar que existe uma constitucionalização excessiva de temas administrativos. Isso implica que a administração pública fica muito amarrada, e isso reflete, evidentemente, na administração estadual. Você tem um modelo de administração, um programa de administração muito detalhado e muito analítico, muito abrangente, plasmado no texto da Constituição de 88. Isso inibe, isso reduz até a criatividade do gestor, do administrador público. Vou te dar um exemplo. Gostando ou não da ideia, o fato é que ela não conseguiu andar para frente porque existe um modelo muito específico de Constituição na Constituição de 88. A ideia, por exemplo, da unificação dos polícias. Em 2000, em 99, 2000, o Garotinho tentou unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar por meio do Instituto de Segurança Pública, o ISP, né? Isso foi questionado junto ao ISP, isso foi questionado junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional essa tentativa de unificar, uma vez que a Constituição da República estabelece Polícia Militar aqui e Polícia Civil ali como dois órgãos distintos. Então, buscar unificá-los por meio de uma autarquia sob o julgo da qual as duas instituições estariam agrupadas seria inconstitucional. Se você não tivesse uma Constituição tão analítica, que entrasse nesse micromanagement de órgão burocrático, você talvez tivesse mais espaço para um certo experimentalismo administrativo. Então, esse é um problema da Constituição de 88, que ela não é apenas, ela não delineia poderes e garante direitos fundamentais, mas ela entra, digamos, num micromanagement de administração pública e de gestão financeira e orçamentária. Ela amarra, ela desenha de forma muito detalhista como a administração pública vai se organizar. Outro ponto, esse também é um ponto que pode ser questionado, enfim, mas me parece que existe um consenso, pelo menos mínimo, em relação a isso. Parece que a Constituição de 88 está mais preocupada com o servidor, com a estrutura, com a existência de servidores e com corporações de servidores do que com eficiência na prestação do serviço. Isso gera uma dificuldade justamente na promoção dessa eficiência na prestação do serviço. Por exemplo, estabilidade para todos os cargos públicos. Você tem uma estabilização de todos os cargos públicos, não empregos, mas a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo acaba estendendo essa estabilidade na prática para também empregados públicos. Você tem uma estabilidade homogênea e uniforme para todos os cargos públicos, não importando o tipo de atividade desempenhada, se estratégica, se meramente burocrática. Isso gera problemas em concreto na administração pública. Quem foi gestor, quem administrou alguma coisa, sabe muito bem disso. Existe uma estabilização uniforme e geral de todas as funções administrativas. Isso parece mais um pleito corporativo do que uma preocupação com prestação do serviço. Evidentemente que existem cargos e funções para a qual a estabilidade ou a vitaliciedade, que é uma garantia ainda mais extrema, faz sentido. Mas não são todos esses cargos que estão abertos a pressões políticas, perseguições, etc. e tal. E mesmo nesses casos, desvio de postura da chefia poderiam ser combatidos sem que você precisasse garantir uma estabilidade. Vejam. Então o ponto aqui, eu não estou criticando a estabilidade enquanto garantia da institucionalidade ou da impessoalidade ou da imparcialidade na prestação do serviço. Eu estou criticando digamos assim, a homogeneidade e a universalização dessa garantia para todo tipo de função. Isso gera, na prática, uma fuga desse regime da estabilidade para regimes em paralelo. OS, contratações, terceirizações, temporarizações e coisas do gênero. Você tem um regime que é muito homogêneo, que não funciona para todas as situações, e você tem uma administração que criando as suas gambiarras. Isso é uma realidade da administração do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui diretor jurídico do Detran, por exemplo, e o Detran tem um problema sério de eficiência na prestação de serviço público. E o Detran teve, historicamente, soluções meio inconstitucionais que tentavam resolver isso, que era
OS, que eram terceirizações, enfim, todo tipo de gambiarra que às vezes não é muito republicana, mas que tenta resolver um problema que é a profunda ineficiência na prestação do serviço público. Depois, inclusive, fizeram os concursos públicos, mas ainda hoje tem terceirizado nas prestações de serviços públicos. O Ministério Público trabalha ainda hoje, ajuiza a demanda em face do DETRAN, especialmente naquelas atividades de licenciamento, da vistoria ali na ponta do posto, querendo que seja servidor efetivo. O DETRAN terceiriza e fica essa discussão, mas no fundo essa discussão na ponta pressupõe um problema na base que é: será que faz sentido a estabilidade para toda e qualquer função? A Constituição de 88, sob certa leitura, estabilizou e criou um regime muito uniforme, e isso gera problemas, enfim. Então essa é um sinal, né, enfim, uma demonstração, uma evidenciação de que, em alguns momentos, a Constituição está mais preocupada com o servidor do que com a eficiência na prestação de serviço. Tem outros exemplos até mais assim, caricaturais. Pedro II, na Constituição de 88, regime jurídico da Polícia Rodoviária Federal. Certamente não é materialmente constitucional. Carl Schmitt certamente nunca diria que isso deveria estar numa Constituição, isso é formalmente constitucional. Em algum momento do processo constituinte era mais fácil colocar um tema na Constituição do que aprovar uma lei. Tivemos uma Constituinte não exclusiva, portanto, essas coisas iam para a Constituição, que são demandas evidentemente corporativas. Isso vai amarrando a gestão da administração, isso implica um problema na administração do Estado do Rio de Janeiro. Um outro exemplo, o concurso público de provas e títulos como único meio de acesso. Isso gera problemas. Você não consegue pensar em outra coisa, outra forma de selecionar burocratas do que um concurso público de prova, no sentido muito tradicional do termo. Aliás, faço referência a um professor aqui da casa, o Fontainha, tem uma pesquisa interessante de 2014, Brasil, país do concurso público. Ele mostra nessa pesquisa, foi pensando direito, se não me engano, que o concurso público gera uma externalidade negativa, que é produzir pessoas que são muito eficientes em prestar provas de concurso público, mas não necessariamente desempenhar funções. Então você ensina as pessoas a fazer concurso público e elas são muito capazes de fazer concurso público, mas não necessariamente de trabalhar na função para a qual elas estão pleiteando. Você cria uma indústria do concurso público e você seleciona pessoas capazes de fazer provas de concurso público, provas de português, de informática, de noções de direito administrativo, mas não de, sei lá, biblioteconomia, que goste, aliás, que sequer tenha a mínima identidade com a função. Que às vezes, por vezes, nem ignora o que vai fazer. Fica assim, estou aqui na Anatel, o que você sabe de telecom, de telecomunicação? Nada. E o que você sabe de... Nada. O que você quer? Eu quero estabilidade e eu sei fazer provas de concurso público. E você fica pulando de cargo em cargo. Isso é um problema, né? Se você, de repente, pensasse em formas um pouco mais... Tchau, professor. Obrigado aí pela presença. Valeu. Abração. Você cria, digamos, um sistema muito amarrado de gestão e de seleção de servidores. Você hoje tem você tem cargos em comissão, que são cargos de livre provimento, e hoje você tem experiências em que você tenta buscar formas um pouco mais heterodoxas, digamos assim, de seleção de servidores. Eu faço aqui referência a uma experiência, por exemplo, da Prefeitura de Jundiaí, em São Paulo. Você tem o primeiro escalão, que são os secretários municipais e assessores especiais, enfim, burocratas do primeiro escalão. A Prefeitura de Jundiaí buscou fazer um processo seletivo de currículos e de entrevistas e de provas lá, algumas provas um pouco mais diferentes do que essas de concurso público, para selecionar secretários mesmo, a partir de análise de currículo, como se fosse uma chamada de um executivo de uma empresa. Deixa eu pegar a água, por favor. Como se fosse uma chamada de executivo de empresa. E o Ministério Público entrou com uma ação dizendo que se tinha uma forma de você criar um processo seletivo para a seleção daquele cargo devia ser selecionado por meio de concurso público, não era de livre provimento, de livre exoneração. Você entendeu? É como se o Ministério Público tivesse dito: então você tem que nomear qualquer um. Por quê? Se você cria algum procedimento de seleção que não seja concurso público, se você cria um procedimento de seleção, e como o único procedimento de seleção na administração pública só pode ser o concurso público, então isso aqui não é um cargo de livre provimento, é concurso público, você está burlando o concurso público. Então é muito irracional, porque você criou alguma forma de racionalizar a livre nomeação, só que o Ministério Público diz: não, se você está criando algum procedimento, é concurso público. Então é uma limitação da imaginação institucional criada
por essa ideia de concurso público como única forma de seleção de servidor, enfim, de burocrata, né, de quadro funcional. Terceiro ponto, que é um ponto baixo, enfim, problemas aqui do Estado do Rio, que é a Constituição 88 e todo o seu sistema de controle, Ministério Público, Judiciário, Tribunais de Contas, Controladoria Geral da União, sistemas de controle interno, não conseguiram criar um quadro que evitasse corrupção sistêmica. A gente tem um Estado, e isso não é nenhuma novidade, que todos os conselheiros do Tribunal de Contas, salvo um, foram presos por corrupção passiva. Nós temos um governador, um ex-governador do Estado, preso por corrupção passiva. Então, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a Constituição de 88, não conseguiu criar um sistema que evitasse um quadro de corrupção sistêmica no Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma grande derrota institucional para o nosso país e certamente para o nosso Estado. Nosso Estado especialmente sentiu isso, né? Último, só um não é investigado, só um conselheiro do Tribunal de Contas. São 7, salvo engano. A professora Mariana Montebello Willeman, ex-procuradora do Estado, membro do Ministério Público do Tribunal de Contas Especial e hoje conselheira do Estado do Rio de Janeiro, professora de Direito Administrativo da PUC. Filha, e ela é professora da PUC, de Direito Administrativo, não é investigada. Mariana Montebello Willeman. Mas os outros todos foram investigados ou presos. Mas ela é uma servidora até segunda ordem isenta e honesta. Por acaso, tem outros problemas. Tem outros problemas, né? São pessoais. E finalmente, um quarto e último ponto é o seguinte, esse é um ponto também que todo mundo sabe, né? Mas isso é um ponto específico da Constituição 88, eu gostaria de destacar. O ICMS do petróleo é cobrado no local de consumo e não no local da extração. Esse é o artigo 155 da Constituição de 88. Isso foi uma emenda, enfim, à época da redação da Constituição de 88, do então senador Zé Serra, e isso impacta gravemente a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Estima-se uma perda da ordem de 10 bilhões por ano. Isso não é compensado pela receita dos royalties. Aparentemente, não seria compensado pela receita dos royalties. Isso é um grande ponto, esse é um grande problema da Constituição de 88. A administração do Estado do Rio de Janeiro tem uma perda de arrecadação de 10 bilhões em função dessa exceção, que é uma exceção que foi endereçada para o Estado do Rio de Janeiro. 155 da Constituição de 88. Então, essa é uma característica da Constituição de 88 que tem o endereço certo, que foi a nossa administração. E que tem o beneficiário claro, que é São Paulo. Então, por quê? Porque o ICMS é sempre cobrado no local do petróleo, é só no local do consumo, que basicamente é São Paulo, e não no local da extração. Então, a gente produz, mas a gente não fica com o ICMS. Isso é uma exceção em relação ao sistema de cobrança do ICMS, entendeu? É uma exceção específica para petróleo e para energia elétrica. O Estado do Paraná também perde com isso. E direcionada para o Estado do Rio. E aí a tentativa foi de compensar isso com os royalties, só que dizem que não compensa. De que o que a gente ganha com os royalties, estádios, municípios, ainda assim é potencialmente menor do que o que a gente deixa de arrecadar com o ICMS destinado para São Paulo e não para o Rio. Isso foi uma emenda do José Serra à época da Constituinte. 87, né? Não é uma emenda, foi uma alteração, uma emenda à época do processo constituinte, do próprio processo constituinte. Bom, então eu identifiquei 3 aspectos positivos, 4 aspectos negativos da Constituição de 88. Eu vou indicar ainda rapidamente, e já apresentando aqui já umas conclusões, 4 desafios, aqui alguns desafios trazidos pela Constituição de 88. Sim. Primeiro, um federalismo simétrico, imposto pela Constituição de 88. Você tem um modelo que é muito amarrado de competências federativas e administrativas. Todos os estados, independentemente de quão diferentes eles possam ser, eles têm competências legislativas e competências administrativas muito parecidas. Pergunta faz sentido que o Estado do Rio tenha as mesmas competências legislativas e administrativas do Estado do Acre, do Estado de São Paulo? Será que não faz sentido que o Estado de São Paulo tenha mais competências na área de finanças ou de mercado financeiro e o Estado do Rio tenha mais competência legislativa e administrativa na área de petróleo, por exemplo? O Estado do Acre na área ambiental, por exemplo? Mas você tem um modelo de federalismo homogêneo, na qual as competências são as mesmas para todos os entes da federação. Isso, então, gera um modelo muito passa-régua de administração pública. Um modelo que é como se você tivesse que decalcar
a mesma administração em todos os estados da federação. E, às vezes, isso é cego para certas particularidades locais. Segunda característica, segundo desafio, isso é um desafio que todos os estados e a União sofrem, e isso decorre diretamente da Constituição de 88. Judicialização excessiva. Você tem parâmetros muito abertos de direitos fundamentais que, se de um lado permitiram, por exemplo, a construção dessa jurisprudência garantista de direito, por exemplo, aos homoafetivos, e includente, socialmente includente, por outro gera, você incentiva um judiciário que, mais do que uma instância de controle, se torna uma instância de gestão, tomando decisões muito específicas sobre como alocar recurso público. E você tem, então, problemas de dificuldades metodológicas, os juízes decidem de forma muito diversa, eles não seguem uma regra, um critério específico que seja homogêneo. Eu tenho um amigo meu que estudou critérios de controle da administração sobre atos políticos, que é o Eduardo Jordão, professor da FGV, está nesse momento no MIT, e ele estudou o controle judicial sobre a administração na Itália, na França, nos Estados Unidos. Ele fez a Universidade de Yale, Universidade de Roma e a Universidade de Sorbonne, uma das Sorbones, analisando sob quais critérios o judiciário americano, italiano e francês controlavam os atos administrativos. E uma crítica, e ele encontrou, por exemplo, o judiciário menos deferente às escolhas administrativas na Itália e na França, e mais crítica que o trabalho dele, que independentemente disso eu recomendo a leitura, que é brilhante, publicado pela editora Malheiros, a tese de doutorado dele. Ele não estudou o Brasil. E essa é uma crítica que nós brasileiros fazemos a um pesquisador brasileiro estudando critérios de controle judicial de atos políticos em diversos países, mas não no Brasil. E a resposta dele é o seguinte: no Brasil não existe critério. Os juízes decidem como querem. Então você não consegue identificar um critério claro de deferência ou não deferência ao ato administrativo. Portanto, não dá para estabelecer um critério. Existe um problema sério metodológico em relação à judicialização. Existe um problema também de isonomia. Por exemplo, se você deixa de ter uma política pública, se o recurso do município deixa de ser para a saúde preventiva, mas você vai vertê-lo para pagar remédios que foram objeto de liminares, nem todo mundo consegue ter acesso ao judiciário. É aquele pobre que consegue ter acesso à defensoria, mas a população de rua, o lumpesinato extremo, sequer consegue ter acesso à defensoria. Veja, tem um problema de isonomia. Se você tem uma saúde pública preventiva, ela tende a ser mais isonômica do que a judicialização, que depende ainda de acesso ao judiciário, seja acesso à defensoria, seja acesso a um advogado e seja também o aspecto da roleta, quer dizer, o juiz às vezes dá, às vezes não dá. Um juiz deu, o outro não deu, porque você tem esse problema metodológico prévio de que você não tem um critério claro de qual vai ser o critério com base no qual se vai dar ou não, por exemplo, um medicamento, nesse meu exemplo. Além disso, um problema de legitimidade. Você escolhe o seu prefeito, o seu governador, com base no que ele apresenta em relação à pauta pública de, sei lá, de judicialização, de saúde preventiva, etc. e tal, e você desarruma aquilo por meio de decisões judiciais de um aspecto muito micropolítico. Isso no Estado aparece, sim, mas isso é especialmente grave em relação a pequenos municípios. Você tem municípios aí com 20%, 30%, 40% da receita pública comprometida com o cumprimento de decisões judiciais, especialmente na área de internação em outros países, internação dos Estados Unidos, enfim. O juiz dá a liminar, você recorre e não reverte, e você tem lá um pequeno município que não tem condição de prover uma política pública para a qual o seu gestor foi eleito, porque parte do recurso, parte significativa do orçamento, vai ser vertido para cumprir decisão judicial para um ou um grupo de pessoas que conseguiram ter acesso àquele juiz que generosamente deu aquela liminar. Isso é um problema que a administração pública de 88 criou e que ninguém consegue resolver. Um outro ponto, não existe nenhum tipo de sentimento constitucional em relação às constituições estaduais. A ideia de sentimento constitucional é uma expressão do Pablo Lucas Verdu, Tratado de Direito Político, 2 volumes, e também tem um livro chamado Ela Sentimento Constitucional. E as pessoas não sabem que existe uma Constituição estadual. Existe a Constituição Federal e elas hoje conhecem, mas não se criou um constitucionalismo estadual. As pessoas ignoram completamente a Constituição de 89, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 89. Ela tem dispositivos importantes, diferentes da Constituição de 88, mas não existe conhecimento, ou awareness.
a própria formação curricular. As pessoas ignoram a existência de um poder constituinte subnacional. Eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro. Quando que eu peguei na Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Quando eu já era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Eu fiz concurso com base na Constituição de 88. A primeira vez que eu fui ver a Constituição de 88, de 89, a Constituição do Estado, foi quando eu era procurador do Estado. Então, isso é bem significativo. Aliás, a Constituição do Estado do Rio tem o primeiro artigo, tem um artigo hegeliano, assim, fala assim, o poder, o povo é o sujeito do processo histórico, não sei o quê, é uma coisa... Tem uma inspiração hegeliana, assim, por meio de suas lutas e suas dialéticas, não sei o quê, é interessante. Assim. Seria como uma curiosidade, assim, né? Ninguém conhece. Bom, e tem um desafio que foi, em parte, criado pela Constituição de 88, um desafio contextual para o Estado do Rio, que é o comprometimento da Folha com o pagamento de aposentadorias e de pensões. Você tem hoje um endividamento de cerca de 260% da receita anual do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição de 88 não conseguiu frear isso. A dívida pública do Estado do Rio é de dificílima gestão. Você tem de 76 a 86 bilhões de reais de dívida com a União, por exemplo, um comprometimento quase que absoluto com o pagamento de servidores, de aposentados e de pensionistas, e você não tem muita clareza sobre como resolver isso. E a Constituição não ajuda, porque a Constituição constitucionaliza todo tipo de demanda corporativa, social, etc. E tal. Muitas vezes com razão, mas o fato é que o Estado do Rio de Janeiro ele está numa crise fiscal, previdenciária, tributal, também em função de um modelo constitucional que gera poucas saídas fora daqueles protocolos ali, daqueles padrões modelares. Enfim, então, conclusão. O que cumpre fazer? Primeiro, manter conquistas. Ninguém aqui quer ou admite retrocessos. Depois, enfim, evitar capturas de lado a lado. Seja uma captura corporativa, as corporações elas ocupam os espaços, em entes subnacionais isso é até mais fácil, enfim. Você tem instituições extrativistas que absorvem os recursos públicos do Estado, né? Usando aqui essa expressão que está na moda hoje, referida no Why Nation Fails, né, de instituições extrativistas, e as corporações são isso, enfim, em parte. Também acho desejável, por exemplo, que o Supremo indique um padrão de autocontenção em relação ao exercício de políticas públicas, ressalve algum espaço para o exercício dessa política por instâncias ordinárias, já que você tem hoje uma judicialização excessiva. O professor Christian vem criticando isso já de algum tempo. Acho que você pode, por exemplo, superar a jurisprudência da simetria, permitindo exercícios de competências um pouco diferentes do modelo federal. E eu acho, enfim, mas isso é uma coisa de constitutionem ferenda, ou seja, de lege ferenda, que alguns temas relativos à administração pública deveriam ser desconstitucionalizados. Talvez por emenda à Constituição, enfim. Isso não seria uma nova constituinte, nem seria uma constituinte parcial. O Gilmar falou isso. Eu acho que nesse ponto ele tem razão. Eu acho que você pode desconstitucionalizar certos aspectos. É claro que as corporações não querem isso, elas vão reclamar, mas não parece saudável que todas as corporações consigam ter seu próprio dispositivo na Constituição de 88. Isso dá garantia, mas isso amarra o orçamento, isso gera problemas de escolha trágica em relação à versação dos recursos públicos. Enfim, então, talvez seja o caso de a gente pensar na desconstitucionalização de certos sistemas relativos à administração pública, ou pelo menos dar certas aberturas para modelos um pouco mais heterodoxos, enfim, concursos que sejam um pouco diferentes, estabilidades temporárias, enfim, estabilidades para certas funções e não outras. Isso é uma discussão, o qual vai ser a função, essa é uma discussão séria, mas, enfim, você poderia ter uma administração um pouco menos amarrada num protocolo, num modelo muito detalhista na Constituição de 88, como é o caso, enfim. É claro que nossa crise hoje é uma crise essencialmente de escolhas e de administração, mas a Constituição de 88 tem um pouco de culpa nisso, porque ela tem digamos assim, uma ideação modelar de administração pública. Ela tem avanços, ela traz dispositivos muito positivos e saudáveis para o exercício de direitos da cidadania. Por exemplo, ela ampliou como nenhuma outra o acesso à Suprema Corte.
legitimados para ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, são muitos. A Constituição anterior era um, que era o Procurador-Geral da República, hoje são dezenas. Mas, por outro lado, ela gerou problemas que decorrem da própria abrangência e do seu detalhismo. Coisas que, de repente, a gente poderia experimentar melhor ou pior, mas a gente poderia fazer diferente nos entes subnacionais. Mas a gente não consegue porque tem um modelo constitucional que se torna, de uma Constituição total, ela se torna uma Constituição totalitária. Não porque ela seja uma Constituição ditatorial, mas porque ela permite muito pouco para os entes subnacionais, em termos de grandes delineamentos da administração pública. Meus amigos, minhas amigas, foi um prazer aqui conversar com vocês por essa meia hora, 40 minutos. Devolvo a palavra aqui ao professor Pedro Vilas Boas, agradecendo mais uma vez a atenção e manifestando a minha alegria por estar aqui no IESP. Muito obrigado. Obrigado, Zé Vicente. Eu não posso deixar de dizer que eu achei que a sua palestra foi excelente. Assim, aprendi muito e tenho muitas questões. Gostaria também de saber se a plateia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão. Eu vou, obviamente, usar minha prerrogativa e abrir aqui o debate. Sua exposição tocou em vários pontos importantes, né? Mas um deles é a questão do pacto federativo, que é totalmente estruturado pela Constituição de 88. E fica parecendo assim que uma das resultantes da sua exposição é que tem uma autonomia muito baixa em relação aos entes federativos, né? Os estados e municípios podem muito pouco diante do desenho institucional que amarra excessivamente as práticas daqueles que governam e exercem funções no quadro administrativo. Uma das razões apontadas para isso, entre outras, é a constitucionalização. Ora, a constitucionalização aparece na sua exposição com caráter positivo, inclusivo, abrindo a possibilidade de uma maior participação da sociedade civil, incluindo pessoas. Ora, ela aparece como algo excessivamente burocratizante que impõe amarras ao raio do governo e da governança de pessoas envolvidas. Então, eu fico perguntando, a minha pergunta é um pouco no sentido de que isso que tanto se fala hoje, que se tornou assim uma reivindicação quase que coletiva, que é refazer o pacto. Refazendo o pacto federativo, é possível aprimorar esse desenho que, como você disse, fica dentro de um modelo ideal muito amarrado, que acabou se impondo a um país gigantesco e que acaba não levando, por questão da distribuição de competências, a vocação de cada unidade, né? Seria uma primeira questão ligada ao Pacto Federativo. Outro ponto que me chamou muito a atenção é com relação a essa dimensão da institucionalização e da estabilidade do funcionalismo público, que acaba muitas vezes não tá a serviço do resultado, que é a eficácia do serviço, que o cidadão espera daquele que exerce uma função. Como isso pode ser modificado à luz, por exemplo, seu livro chama muita atenção para a questão de você ter de uma postura consequencialista, de uma postura que pensa no resultado efetivo das ações e não se prende. Talvez por isso que você tenha discutido tanto o consequencialismo no seu trabalho, porque ele é uma forma de responder a essas amarras institucionais sem também promover uma grande mudança no sentido de uma emenda em que vai entrar em campo a política e diferentes vontades, corporativismos, etc. Não sei se eu fui claro. Ótimas perguntas, professor Pedro. Bom, questão da subsidiariedade federativa. Isso responde a um problema, uma desconfiança do Constituinte e do legislador federal, que é a desconfiança em relação ao poder local. O grande problema de você empoderar entes subnacionais é que isso pode estar relacionado ao reforço a oligarquias locais. E, na dúvida, o Constituinte de um lado e o legislador nacional de outro preferem federalizar. De duas formas, seja colocando tudo na Constituição, essa foi a estratégia do Constituinte, seja
no caso o legislador federal, criando convênios e acordos na qual os entes subnacionais, estados e municípios, abrem mão de atribuições em troca de dinheiro. A lei do saneamento, a nova MP do saneamento faz isso. O Estado do Rio fez um acordo com a União para ter uma moratória em relação ao pagamento de suas dívidas e abriu mão de parte da sua autonomia, né, basicamente. Isso, então, é uma federalização, uma desconfiança. O Constituinte e o legislador nacional têm medo dos poderes locais e desconfia do poder local. Acha que é capturado, acha que são pequenos poderes. Faz um pouco de sentido. Faz sentido nos entes subnacionais e municípios, faz ainda mais sentido. Então, esse é um dado. Por outro lado, se você não permite, se você também não acredita que esses entes subnacionais sejam algo mais do que pequenos grupos de apadrinhados trocando benesses, você nunca vai permitir que eles cresçam e sejam algo mais. Se você sempre desconfia do município, você nunca vai permitir que aquilo se torne uma cidade com competências diferentes e com perfis diferentes. Então, assim, embora não tenha uma resposta pronta, eu acho que esse é um assunto infinito e dificílimo, eu acho que algum tipo de atenção ao poder local, para além desse modelo de um federalismo extremamente centralizado na figura da União, a gente poderia conviver com um pouco mais digamos assim, de empoderamento do poder local. Tem algumas leis que vão nesse sentido, só que elas não pegaram. Por exemplo, nós temos o Estatuto da Metrópole, professor Christian Lins, mencionado pelo nosso colega professor Gustavo da UF. Essa é uma lei que você tinha certas competências federativas para grandes cidades. O Estatuto da Metrópole é uma lei que não pegou. E você pode fazer, por exemplo, convênios entre pequenos municípios, consórcios públicos, associações públicas, para você ter mais força, por exemplo, para licitar, na hora de licitar. Em vez daquele municípiozinho não conseguir grandes coisas em relação à licitação, porque ninguém quer prestar aquele serviço, vender aquele bem, porque é um municípiozinho. Mas se você faz um consórcio de diversos municípios, eles ganham escala e, portanto, conseguir bens e serviços maiores. De repente, uma construtora, uma empresa maior se interessa em prestar o serviço e eles conseguem dividir as suas competências, exercer competências consorciadas, entendeu? Então, assim, esse federalismo cooperativo de um lado e de outro, alterações legais que acreditem um pouco mais nos entes subnacionais poderiam ser um caminho possível. Agora, a gente tem que reconhecer que entes subnacionais são realmente desconfiáveis. Assim. O legislador federal e o constituinte têm enfim, a orelha em pé em relação aos entes subnacionais, com razão, federalismo, Estado e voto. Você tem entes subnacionais que são associações de amigos ali para dividir o butim da verba pública. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estabilidade do servidor público. Uma análise consequencialista da estabilidade, de fato, permitiria. A estabilidade não é indemissibilidade absoluta. Existem hipóteses em que mesmo um servidor estável pode perder seu cargo. Por exemplo, uma grosseira ineficiência. Então, você poderia ter uma análise periódica de eficiência e isso poderia levar, eventualmente, a uma demissão. Isso em abstrato. Não é essa a cultura da administração pública. A gente sabe disso. Eu sou servidor estável na Procuradoria do Estado. Na UERJ, eu estou terminando meus 3 anos agora. Terminei o meu último análise, como é que chama? O relatório lá de estágio probatório. E depois você se torna servidor estável e essa análise ela não existe ou existe de forma muito superficial. O que acontece isso é uma realidade da administração, o servidor ineficiente ele não é demitido, mas ele é encostado. O professor, por exemplo. O professor que não dá mais aula, que não pesquisa, que não tem mais sangue nos olhos, que não tem mais interesse ou saco para orientar ninguém, ele fica em algum canto aí, encostado, alguma coisa burocrática, deixa ele aí de vez em quando, e o salário dele continua vindo. Enfim. E isso, então, é um ponto. Assim. Por outro lado, também a gente tem que ter sensível, que também as capacidades laborativas vão decrescendo ao longo do tempo. Né? Enfim, tem uma questão, por exemplo, que é a estabilidade diante da inovação tecnológica. Você tem servidores hoje, com 20, 30 anos, cuja função virou peça de museu. Obsolescência tecnológica afeta o servidor público. Como é que você dialoga da estabilidade em relação a isso? Datilógrafo. Servidor contratado para datilógrafo. Hoje, com algoritmo, com informatização, tecnologia,
Por exemplo, na Procuradoria do Estado eu tenho um servidor, eu tenho tipo um secretário que entrega o processo para mim. O que ele faz? Ele pega o papel, autua o negócio lá, junta no processo e me entrega e cadastra no sistema. Só que o que acontece? Esse servidor está em vias de obsolescência tecnológica. Por quê? Porque o processo hoje é eletrônico, entendeu? Então tudo que ele fazia está sendo substituído pelo sistema. Então ele fica... A tendência é que ele não faça mais nada. Pessoas que costuravam o processo. Pessoas que costuravam o processo. Então, o que acontece? Hoje, a tecnologia, bibliotecárias, você vai ter que ter uma readaptação do servidor até em relação à tecnologia. E aí você se questiona, pô, mas será que é razoável? O cara fez a vida inteira da carreira dele, aí o cara está às vésperas de se aposentar. Você tem que... Vai para o Sebrae aí, se vira aí, vai para fazer food truck. O cara está com 60 anos de idade, já com 65, quase se aposentando. Não, meu irmão, tem que ver, se vira aí, vai vender hambúrguer artesanal. Não é assim também, né? Mas, por outro lado, assim, você vê que essa questão da estabilidade, ela pode estar sendo progressivamente, o problema pode simplesmente estar aumentando, porque tem essa obsolescência tecnológica. E é uma tecnologia que substitui mão de obra, ainda mais para atividades repetitivas. Esse médio burocrata tende a ser substituído. E a gente tem que estar atento a isso. A Constituição é de 88, ela está fazendo 30 anos. Hoje o tempo acelera. A velocidade das transformações, não é só que o tempo passa, mas existe um fator de aceleração que comprime o tempo. As mudanças são mais rápidas ainda. E a gente tem uma Constituição de 30 anos atrás. Trintona, balzaquiana. 30 anos é novos 20, mas a Constituição... talvez seja os 60 ali, os 30 anos da época do Balzac, né? É verdade. Então, assim, eu não sei em que medida, talvez, a noção de estabilidade seja compatível com uma noção de administração pública algorítmica, por exemplo. Esse é um ponto importante que eu até não mencionei, mas a gente tem que colocar isso na pauta do dia, né? Enfim, mas muito obrigado pela sua observação. Mais alguma questão? Tá bom. Tá bom, pode ser. E a gente faz duas perguntas. O ar-condicionado está desligado? Não sei se eu estou na andropausa. Aham. Uhum. Uhum. Hoje em dia não tem nem mais processo para costurar, né? Nada. Uhum. Certo. Vou começar então de trás para frente. Primeiro pela sua pergunta, depois eu trato das suas. Tempo e Constituição. As Constituições têm uma pretensão de continuidade no tempo. Ninguém edita, nenhum poder constituinte edita a Constituição com prazo de validade.
expectativa é de que dure gerações e gerações. Mas as constituições são trocadas. A nossa Constituição de 88 é a mais duradoura na nossa história constitucional. Está durando 30 anos, aos trancos e barrancos, mas está aí. Quase 100 emendas, estamos às vésperas da 100ª emenda, salvo engano. Sim, por isso então que não teve ainda, mas enfim. Então, um mecanismo de atualização constitucional são as emendas à Constituição. E esses são diuturnamente manifestados. A Constituição de 88 tem diversas emendas. Um segundo mecanismo, esse previsto pelo Constituinte originário, mas que quando se concretizou não esteve à altura do que se imaginava que ele seria, são as emendas de revisão. Se imaginava que certos temas seriam objeto de uma revisão mais profunda, que não fosse uma mera alteração do texto, que é o caso de uma emenda à Constituição tradicional, mas seriam emendas de revisão. Então, certos temas se abriram para uma revisão. Essas emendas de revisão aconteceram, mas deram em pouca coisa. Elas não estavam à altura do que o Constituinte originário imaginava que elas seriam. Esses, então, são os dois mecanismos mais tradicionais de atualização da Constituição. Mas existe um terceiro mecanismo, que esse é o mais cotidiano, talvez este seja o que permita que a Constituição dure 30 anos, que é a atualização na interpretação do texto pelos intérpretes institucionais da Constituição, judiciário, administração pública e até o cidadão no seu dia a dia, quando aplica a Constituição, quando redige um contrato, quando interpreta a Constituição para dizer que eu tenho direito tal como os homens, eu, mulher, tenho direito tal como os homens, considerando o princípio da isonomia. Então, assim, existe uma ideia e essa é uma expressão da jurisprudência americana, the living constitution, a Constituição como algo vivo, como um processo histórico inacabado, que está sempre se atualizando cada vez que um intérprete aplica ela. A Constituição de 88 tem textos muito genéricos, tem dispositivos muito abertos, muito abstratos, e, portanto, isso permite que você atualize a Constituição conforme o devir da sociedade. O Supremo Tribunal Federal entendeu que família, Constituinte de 88 tinha dito, que família é a união de homem e mulher. O Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, interpretou que família, aquele modelo de família era um dos modelos de família possível que o Constituinte de 88 queria indicar, mas que família é uma união biopsicossocial que é exemplificada pela união de homem e mulher, mas que também pode se manifestar pela união de dois homens ou de duas mulheres. Hoje, inclusive, se discute, por exemplo, há um recurso extraordinário no Supremo em relação ao poliamor. Teve uma decisão do CNJ que negou o registro a uma união civil entre duas mulheres e um homem. A decisão está sendo objeto de recurso extraordinário. Talvez o Supremo entenda, daqui a alguns anos, que família pode ser, inclusive, a união de mais de duas pessoas. O Constituinte de 88 não fala isso. Ele fala que é uma união de pessoas, homem e mulher, mas existe uma interpretação que, de alguma forma, atualiza o texto da Constituição. Então, os mecanismos de atualização da Constituição são reforma, revisão, reforma, emendas à Constituição o tempo inteiro tem. Emendas de revisão foram mais ou menos, meia boca, e especialmente a interpretação da Constituição pelos tribunais e pela administração pública. Com a administração do Estado do Rio de Janeiro, no exemplo que eu dei, pelo princípio da isonomia, entendeu que não apenas o servidor, casal, homem e mulher, tem direito à pensão por morte, mas também o casal entre homem e homem ou mulher e mulher. Então, assim, atualizou um conceito, uma disposição que estava ali, princípio da isonomia, princípio da igualdade. E aí, então, você atualiza, né, aquilo conforme a mudança da sociedade, né, enfim, e da sensibilidade da sociedade. Em relação à segunda pergunta, em relação ao papel do legislativo nisso aí. Eu acho que o legislativo tem dois papéis. Ele tem um papel de caixa de ressonância simbólica, ou seja, o legislativo ele cria CPIs, ele coloca temas, ele pauta o debate, ele verbaliza o debate, ele enfim, bate um tambor. E, de alguma forma, ele é uma segunda linha, num país em que existe um presidencialismo forte como no nosso, ele também é uma correia de transmissão do executivo. Se você pensar em legislativo de ente subnacional, município e estado, se você quiser fazer uma pesquisa sobre importância de leis estaduais e municipais, você vai ver, isso é uma hipótese, mas você se sinta convidado a fazer essa pesquisa, eu posso até ver.
muito provavelmente, as leis importantes são as leis cuja iniciativa privativa é do chefe do executivo. Então, se você for hoje na Câmara dos Vereadores, minha mãe é servidora da Câmara dos Vereadores, se você for hoje no site da Alerj, você vai falar, a absoluta maioria das leis não tem a menor importância. São leis que renomeiam praças, que atribuem títulos de cidadão honorário a alguém, que dão benefícios, atribuem condecorações. As leis, estou falando de legislativos subnacionais, mais significativas são as leis cujo projeto é de iniciativa do Executivo. Então, nesse sentido, eu acho que o Executivo ele acaba agindo como uma correia de transmissão do Executivo. Então, ele é uma segunda força do Executivo. Isso acaba sendo o papel do Executivo nesses entes subnacionais. Ele não tem força nem coordenação significativa como no Executivo Federal, que tem um Senado, que tem uma Câmara muito maior. Acaba que em município... ele fiscaliza, ele coloca assuntos na pauta e ele é um chancelador do Executivo. Ou trava, negocia, pede um cargo, não sei o quê. Mas... O executivo legisla, o Congresso veta. É isso. No caso, ele só aprova. Então, se você tem um legislativo... não mudou muito, assim. Se você hoje à tarde, você pode ir lá, vai no site da Alerj e ver qual é o percentual. É claro que isso pressupõe uma análise qualitativa um pouco arbitrária, mas o que é lei que não dá um nome para a praça, que atribui benefício, que dá estrelinha a alguém, são poucas. A absoluta maioria das leis tem esse conteúdo. São materialmente são atos administrativos, sequer são formalmente leis. São atos materialmente legislativos. Por causa do Arthur? Tá bom, vai lá. Tá. Parabéns, Obrigado. Esse é um ponto interessante. Assim. A iniciativa privativa do chefe do executivo é um problema. Ela mediocriza o legislativo. Por quê? Porque todo assunto que diga respeito a aumento de remuneração, estrutura da administração, a iniciativa privativa tem que ser do chefe do executivo. Então, isso manieta as potencialidades legislativas, sem dúvida nenhuma. Então, isso a gente poderia, por exemplo, os Estados Unidos não tem isso. Então, por isso que o presidente da República ele tem que negociar com o Congresso de forma muito mais ativa. Porque ele não consegue passar o rodo, vamos dizer assim, de forma tão eficiente quanto o governo brasileiro. A dominação presidencial brasileira é mais intensa do que a americana, pelo menos nesse aspecto, porque lá não existe iniciativa privativa do chefe do executivo para as leis que importam. Então, o legislativo às vezes até tenta, só que essas leis são todas inconstitucionais. Quando ele faz alguma coisa que não seja dar um nome de rua, e ele toca com a estrutura da administração pública, isso quase que invariavelmente é declarado inconstitucional, porque a iniciativa privativa do chefe do executivo para projeto de lei é muito abrangente. Então, pouca coisa sai disso que tem algum significado. Até existem coisas importantes que saem de iniciativa parlamentar. Mas, certamente, a iniciativa privativa do chefe do executivo é um problema sob esse aspecto. Responde essa iniciativa a outro problema, que é o seguinte: é muito fácil para o legislador dar aumento de servidor, por exemplo, porque ele não é o cara responsável, ele não é o agente responsável pela administração de recursos. Então, se ele pudesse encaminhar projeto de lei que aumenta recurso público, ele poderia muito facilmente inviabilizar a administração do executivo, porque ele simplesmente ia bombardear, entendeu? Para ele não ia ter custo nenhum dar 1000% de aumento do servidor. Então, um populismo, no dia seguinte, ele irresponsável, ele inviabilizaria no dia seguinte a administração estadual, porque você tem um aumento de 1000%. De repente, o parlamentar de oposição ia aprovar uma lei que ia inviabilizar as finanças do ente federativo, simplesmente porque ele não é responsável por aquilo. Então, essa iniciativa privativa responde a
essa necessidade prática de administração de recursos, uma necessidade de governabilidade, em última análise. Por outro lado, acaba, se talvez nesse sentido eu acho que esteja correta, por outro lado, ela que medíocre é inconstitucional. E aí o que acontece? O legislativo se mediocriza. Se é isso que tem para fazer, é isso que ele vai fazer. É claro que é o resultado necessário de um sistema de incentivos na qual ele quase que só pode fazer isso. Em parte isso, você viu aí na história recente do nosso país, tentativas, às vezes pelas piores intenções, do chamado ativismo legislativo. O ex-deputado está preso agora, o Eduardo Cunha, ele inventava se dizia um defensor do ativismo legislativo, em paralelo ao ativismo judicial. Então, o ativismo legislativo era colocar pauta-bomba, ter uma postura mais, digamos assim, agressiva e aguerrida do legislativo diante do executivo, mexendo no regimento, ter um domínio de regimento, negociar de forma mais assertiva junto ao executivo e coisas, não ser essa mera correia de transmissão do executivo. Mas é claro que pelas piores intenções. Mas, enfim, ele verbalizava algo que está um pouco na sensibilidade do parlamentar, que é, poxa vida, a gente podia ser algo mais do que isso. De uma mera cadeia ou um fórum de debate gourmetizado, ou então uma mera cadeia de transmissão das iniciativas do executivo. Então, assim, mas pensar num ativismo legislativo do bem, digamos assim, é um caminho que está aberto a vocês, pesquisadores, né, nós aqui, porque realmente houve esse ensaio, né, mas a coisa não deu a bom termo, mas é um caminho, assim, você buscar um exercício um pouco, testar um pouco mais os limites dessa iniciativa privativa, né? O artigo 61 da Constituição, depois está uma lida. Não é qualquer coisa que é inconstitucional, assim. Tem muita coisa que a iniciativa parlamentar também pode encaminhar, assim, enfim. Mas é um caminho, assim, explorar as possibilidades, o potencial pró-democracia de um ativismo legislativo, né? Enfim, explorar as potencialidades do que não se enquadra no artigo 61, tensionar a interpretação do artigo 61 da Constituição, é um caminho. Obrigado pela pergunta. Eles não fazem nada, mas é porque muitas coisas ou até eles fazem, mas é declarado inconstitucional, porque assuntos que implicam renúncia de receita ou que alterem a estrutura, criem órgãos, criem empresas públicas, mudem estrutura de remuneração de servidor público, isso é tudo inconstitucional. Eles fazem, às vezes, deliberadamente, para responder a um anseio do seu eleitor, mas eles, na verdade, eles estão sendo insinceros. Eles fazem aquilo, mas eles sabem que aquilo é inconstitucional, só que eles jogam a conta no judiciário. Isso é muito comum. Essa é uma estratégia absolutamente corriqueira. Então vem lá o servidor público junto ao deputado, fala, eu quero não sei o que e tal, ele bota uma emenda aditiva, que às vezes coloca um jabuti, ou seja, um projeto de lei de iniciativa parlamentar que nada tem a ver com o servidor público, ele coloca uma emenda naquilo, aquilo é aprovado, a Procuradoria do Estado ou a Procuradoria de Justiça propõe uma representação por inconstitucionalidade, o Judiciário declara inconstitucional, não teria como fazer de outra forma, e aí o deputado chega para o seu eleitor e diz, olha só, eu tentei, vai reclamar lá junto ao juiz. Então é um jogo também. E também sobrecarrega o Poder Judiciário, né? Sim, sim. É uma forma, porque na verdade o poder representativo é ele, ó, ele que pode não ser eleito na próxima eleição. Então o Judiciário não, ele é vitalício. Então ele joga na conta do poder não representativo, porque ele tira da conta dele, né? E é uma estratégia racional, né? Enfim. Mas isso é uma estratégia de insinceridade, assim. Ele não está exercendo realmente as suas potencialidades legislativas. Ele está sabendo que é inconstitucional, mas ele está tirando o dele da reta, digamos assim. Pode ser. Nossa, depois você apaga isso.
Tá apagado? Tá. Mas o... Destaque. Mas quer dizer, mas assim, independentemente dessa insinceridade, de repente, exercer um pouco, de forma um pouco mais consistente o poder legislativo, sem ser nesses casos que é claramente inconstitucional, sabe? Mas tem grandes leis que são iniciativa parlamentar, mas a grande maioria não é. Não é. As leis interessantes, as leis que têm alguma significação, é tudo iniciativa do projeto do Executivo. Até a redação da lei é melhor, a fundamentação da lei, a mensagem legislativa, a justificativa da lei é mais bem construída quando vem do Executivo. Muito melhor. Isso assim... Os assessores da Alerj, vamos pensar em Alerj, né? Às vezes, extra-quadro, um cara que não tem uma boa formação, ou um cabo eleitoral mesmo, o cara chama, e aí não sabe fazer lei, às vezes pede para o corpo técnico, às vezes não pede. Aí, assim, na média, as leis que saem dos deputados não são tão boas quanto as leis que são encaminhadas pela Casa Civil do Governo do Estado, porque aí vem de servidores dos procuradores, dos defensores, dos advogados do Estado, que são mais especializados e mais selecionados. Então, a qualidade do produto legislativo é melhor também, quando vem do Executivo em relação à emenda, ou, enfim, à iniciativa parlamentar. Como regra, claro que existem leis de iniciativa parlamentar que são bem qualificadas, existem gabinetes que são bem estruturados, mas na média, um projeto de lei do Executivo tende a ter uma qualidade melhor do que um projeto de lei de iniciativa parlamentar. Isso sinaliza algo também, né? Que é uma qualidade, um diferencial de qualidade entre os poderes. Um certo déficit, democrático e representativo. Porque, veja, é o poder representativo, né? O poder representativo. Poder representativo. E ele não está ali para ficar carimbando coisa do Executivo. E quando propõe um negócio mal feito. Ou então propõe uma coisa irrelevante, nome de praça, coisas assim. Um poder concedente de honrarias públicas. Eu acho que isso está ligado à questão do desenho federativo, do desenho de pacto. Tem um livro interessante do Jeremy Waldron, A Dignidade da Legislação. Interessante falar sobre... que é a dignidade do poder legislativo também, né? Recuperar a dignidade do poder legislativo e da lei mesmo, porque você tem a questão do ativismo judicial, que também menoscaba, despreza, secundariza a própria lei enquanto agente promotor de mudança na sociedade. Porque, assim, em princípio, a representatividade democrática vem pela lei, não pela sentença. É claro que existe uma litigância estratégica no Supremo, é claro que existem barreiras de ação que são superadas por meio do Supremo Tribunal Federal e de uma litigância estratégica. Mas, em regra, quem muda a sociedade é a lei, é o legislativo. Parece uma depreciação. Depreciação. Subestimação. Não, né? A sentença. Repercussão geral. É a Constituição, sentença, repercussão geral. E aqui embaixo a lei, o ato administrativo. Se duvidar, o ato normativo, o ato administrativo é mais importante do que a lei. Total. Da legislação, do Jeremy Waldron, professor da Universidade de Nova York. Um grande livro, publicado pela Martins Fontes. Então, eu acho que a gente tem que recuperar a dignidade da legislação, mas precisamos de leis com qualidade melhor também. Existe um debate interessante, que eu acho que tem um pouco a ver com esse debate sobre lei, que tem um artigo em inglês, depois eu passo para vocês, que fala sobre superestatuto. Ele fala dos superprecedentes, que são grandes precedentes da Suprema Corte americana, que viram as referências sobre aqueles assuntos. E aí tem um amigo meu que fala, na verdade, o meu amigo fala de superprecedente, mas o artigo em inglês é sobre superestatutos, são superleis, assim. Eu acho que, de ordinário, a lei é muito secundarizada, não tem a menor importância. Mas algumas leis têm uma super importância. Por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, Lei Maria da Penha, esses são os superestatutos. Esses são leis que não só pegam, mas são, tipo, Lei 8666, Lei de Licitações, Lei Maria da Penha, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. As leis orgânicas municipais, essas são secundarizadas, essas não importam. Elas são menos importantes, veja, elas são operacionalmente importantes, mas eu diria que diante de um ECA, por exemplo, ela não tem aquela dignidade ou aquele impacto social que o ECA tem. Ela é operacionalmente muito importante, a lei do SUS, assim como a lei do INSS, dos benefícios previdenciários.
mas ela é menos importante do que o ECA, a Lei Maria da Penha, que assim, sei lá, todo mundo conhece, o motorista de táxi conhece a Lei Maria da Penha, entendeu? Ela descola um pouco, ela vira um referencial simbólico normativo em paralelo, assim. Então existem os superestatutos. Então assim, de ordinário, o poder legislativo é uma caixa de ressonância, uma correia de transmissão de mensagens do poder executivo. Mas em alguns momentos a lei adquire uma certa importância, ela se descola do dia a dia, do ordinário. Então vira um superestatuto. Seria interessante pesquisar quais são os fatores que levam à edição dessas leis. Quase sempre essas leis são iniciativa do Executivo também. E como é que elas se transformam, para além dessa coisa de menor importância da lei, em superestatutos. Esse processo que leva a isso. Quais são os fatores adicionais que levam a isso. Também é um assunto interessante para se pesquisar. O que leva a um superestatuto. Por exemplo, agora tem uma alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que é, ou seja, uma lei que busca interpretar as leis do direito brasileiro. Alterou a lei de introdução. Eu até escrevi um artigo sobre essa lei, sobre essa alteração. Talvez isso seja um superestatuto. Isso. Ela foi alterada agora. E então, talvez a expectativa é de que essa seja um superestatuto, entendeu? Talvez tenha a ver com você ficar batendo, martelando, a mídia mencionar, as pessoas aplicarem, aquilo tem uma percepção de impacto. Um movimento da sociedade civil também, né? Sim. De reivindicar. A Lei Maria da Penha, por exemplo, surgiu iniciativa popular. Olha aí outra coisa importante. Além da iniciativa parlamentar, que não é iniciativa do Executivo, é iniciativa popular. A iniciativa popular é difícil. A Constituição de 88 perdeu uma oportunidade, ela criou muitas travas para a iniciativa popular de lei. É muito difícil. É muito difícil você conseguir encaminhar um projeto de iniciativa popular. Tem que pegar a assinatura de um monte de gente, o TSF vê negócio de... E aí tem problema. Mas já tivemos leis de iniciativa popular, independentemente disso tudo. Teve uma lei que aumentou a progressão de pena, de regime, dificultou a progressão de regime. Lembra daquela atriz da Globo?